Grande abóbora. Grande abóbora. Sempre que eu me lembro do Halloween, eu me lembro, obviamente, das minhas referências mais imediatas, né? E eu acho que uma das referências mais imediatas que nós temos com relação a isso é o Snoopy, é o Charlie Brown. Quem não se lembra do Charlie Brown no campo ali de abóboras, ali durante a noite do Halloween, quando todos seus amigos estavam buscando doces ali na vizinhança e tudo mais, doces e travessuras, né? E ele vai procurar a grande abóbora, vai esperar a grande abóbora. Obviamente, né, essa é a primeira referência, mas claro, nós temos outras muitas sobre isso. E aqui no Brasil nós temos recentemente, ou não tão recentemente assim, essa ideia de uma negação do Halloween, colocando no lugar esse chamado Dia do Saci, que acabou nunca pegando de verdade, né? Fala-se muito do Dia do Saci, mas acaba não pegando muito. E sempre que se tem essa referência do Halloween, né, que nós brevemente teremos essa data, e hoje, né, a pretensão aqui é falar um pouco sobre literatura de horror e cinema de horror. Mas acho que é bom fazer um pouco desse retrospecto, né? E sempre se fala do Halloween como uma festa de origem pagã. É uma festa celta que é ligada à questão da colheita, que é o Samhain. Acho que todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, né? Essa festa da colheita. Só que tem um probleminha aí nesta narrativa. A primeira referência que se tem ao Samhain, essa festa celta que teria inspirado o Halloween, foi no século X. Eu sempre achei estranho essa perspectiva de que o Halloween, como essa festa tão influente, né, tivesse origem simplesmente nessa pequeno ritual celta e tudo mais e tal. E, enfim, aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o assunto, e temos que voltar no tempo. Historiador, né, tem esse mau hábito. Temos vários historiadores aqui que eu estou vendo, né? Tem alguns outros maus hábitos também, mas é melhor não falar sobre isso agora, que pode dar problema. Como deu muito problema também, né, a relação pouco fraternal entre Rômulo e Remo, vocês se lembram dessa história, né? Os dois fundadores de Roma, que Rômulo acabou matando Remo, né, e fundou Roma sozinho. A história de como isso aconteceu é bem peculiar, não vamos voltar nela agora também. Mas o que importa é o seguinte, para poder chegar onde eu quero. Morto, né, Remo retornou como fantasma, e pediu para que os seus concidadãos ali perdoassem Rômulo. E mais, ele pediu, vindo do mundo dos mortos, vindo desse reino dos fantasmas, para que se fizesse uma festa em homenagem aos não viventes, né, aos mortos. Essa festa foi chamada de Emúria, que é uma corruptela de lemur, né, que significaria fantasma, né, e pegando o nosso calendário, ela acontecia no dia 13 de maio. No caso romano, por que o dia 13 de maio? Porque foi o dia da fundação, da criação do Panteão. O Panteão, vocês se lembram, né? É aquele templo, Roma, belíssimo inclusive, em que se adorava todos os deuses. Todos os deuses eram adorados ali, né? E foi criado no ano 25 a.C., exatamente no dia 13 de maio. No livro que eu recomendo que todos leiam, Cidade Antiga, do Fustode Clange, ele fala sobre o fato de que o verdadeiro culto que existia em Roma, na verdade, era o culto aos mortos. Nós temos aquela ideia, que muito em função da mitologia, né, de Zeus, Afrodite, Hércules e tal, mas isso era muito mais uma perspectiva de mito do que necessariamente a religião principal. É claro que toda cidade tinha seus deuses, mas o culto principal era o culto aos mortos.
Tanto que eu recomendo também que vocês dêem uma procurada no livro Acreditavam os Gregos e Seus Mitos, do Paul Veyne, que ele trabalha muito bem isso também, que ele mostra que essa ideia do mito como espécie de, mal comparando, que é outra coisa, seria até anacrônico, em certo sentido, mas mal comparando seria uma espécie de folclore. O culto principal era mesmo o culto aos mortos. Mas o fato é o seguinte, uma vez Roma cristianizada, o Panteão, que havia sido criado naquela data que nós falamos, 25 a.C., no dia 13 de maio, pensando no nosso calendário, foi doado para a igreja e o Papa, na ocasião, o transformou na igreja de Todos os Santos. E usando também o dia 13 de maio, como o dia da comemoração de Todos os Santos. Só que no século VIII, o Gregório III, ele construiu uma outra igreja, retirou aquele culto do Panteão, que existe até hoje, vocês podem ver imagens pela internet, é muito fácil. E essa segunda igreja ela foi inaugurada no dia 1º de novembro. Então, aquela data do dia 13 acabou migrando para o dia 13, dia 1º de novembro, que é a data que nós estamos nos aproximando agora. Então, começamos a chegar no que nós conhecemos como Dia de Todos os Santos. Mas o que acontece? Na tradição cristã tem sempre essa ideia da véspera, A véspera é sempre muito importante, a questão da espera e tudo mais. Jesus esperando no Morro das Oliveiras, a ideia da espera é bem fundamental ali. E no Dia de Todos os Santos havia também essa ideia da espera. Então criou-se uma data para a espera. E essa data, exatamente o dia 31 de outubro, que era a data chamada de All Hallows Eve. Todo, Hulis, sagrado, e Riv, véspera. Então, portanto, véspera de Todos os Santos. Ou, adaptando ali para o inglês, como foi transformado, Halloween. Então, esse Halloween que nós falamos, nós temos aqui um especialista, inclusive, saindo das catacumbas, da tradição, Ele está nos fortalecendo a ideia aqui. Bom, dito isso, essa criação do Halloween no século VIII, então, portanto, antes da primeira referência a essa citação celta, isso é uma coisa importante, Então, portanto, historicamente, nós já temos uma data mais antiga aqui ligada à tradição cristã, mas nós temos uma outra aqui, Santo Odilon, santo francês, ali na passagem do ano 900 para o ano 1000, quando ele viveu, ele teve uma visão do purgatório. Para os que creem teve, para os que não creem teve uma alucinação, mas cada um pensa com o que quiser. O fato é que o Santo Odilon, ele tendo essa visão do purgatório, das almas do purgatório, ele se preocupou, se compadeceu dessas almas e fez com que as pessoas que eram ligadas a ele passassem a orar, no dia 12 de novembro. Chegamos outro enviado divino aqui conosco. No dia 2 de novembro. E aí nós temos o quê? Nós temos a nossa, o nosso dia de finados. Então nós já temos aí uma referência ao dia 31 de outubro, ao dia 1º de novembro e ao dia 2 de novembro. Todas as datas aí perfiladas devidamente. E agora um detalhe interessante, também foi com o Santo Odilon que surgiu a tradição de crianças, que eram, pelo menos até Freud, Freud mudou tudo, eram puras, tidas como puras, que elas passassem aí de porta em porta, pedindo para que as pessoas orassem para as almas do purgatório. E em troca desse pedido, da oração que elas mesmas fariam, elas recebiam doces que tinham ali a marca da cruz. Daí o doces ou travessuras. Então, portanto, tudo ainda a partir dessa tradição cristã. Nada de celta por enquanto, vocês perceberam isso, E outro detalhe muito interessante, de onde que vem as fantasias dos mortos? É porque as crianças, por serem puras, elas não tinham essa noção da ideia da passagem, da ideia da morte. Então o que acontecia?
elas passaram a ser fantasiadas como caveiras, como monstros, como criaturas, enfim, putrefatas, então, para que lhes fossem ensinados sobre a morte. Nós temos aqui excelentes exemplos. Fantástico, fantástico. Walking Dead, né? Então, olha só, então, a coisa da fantasia de morte era uma espécie de catequese. Mas logo chegaremos aqui nos nossos amigos, né? Essa catequese, né? que se vê para a formação também, né? Então, portanto, o que nós temos até agora? Nós temos o Halloween totalmente relacionado a uma tradição cristã. Quando que começa a vir essa mudança de perspectiva? Começa a vir a partir dos anos 70, exatamente, anos 70, muito recente, né? Muito recente historicamente falando. Vídeo Snoopy, né? Os desenhos do Snoopy que eu citei no começo, a Grande Abóbora, são anteriores aos anos 70. E lá, o Halloween é totalmente cristão, como vocês podem observar. Só que o que aconteceu? Os movimentos contraculturais, e aí você coloca góticos, satanistas, enfim, todos os tipos, começaram a reivindicar a data para si. E obviamente, né, houve aí uma incorporação na própria cultura pop, né, que veio com as bandas de heavy metal, sobretudo, né, que é aquele rock mais acelerado e tudo mais, né. Temos alguns roqueiros aqui na plateia também que eu estou vendo, que eu conheço seus passados, né. E o que eles fizeram? Eles incorporaram essa estética que era ligada ao Halloween, mas a partir não de uma perspectiva cristã, mas neopagã. Daí essa relação forte, né, que estabeleceram ali com a tradição celta, que obviamente, sendo registrada no século X, não pode se referir a uma coisa anterior, né, porque nós vimos que essa tradição era do século VIII. Eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Partículas Elementares, um romance, embora tenha nome de livro de ciência, né, do escritor francês Michel Houellebecq, em que ele mostra como tudo no Ocidente mudou a partir de 76, em que tudo que se acreditava, né, houve uma reviravolta cultural que desconstruiu tudo, inclusive o que eu estou falando aqui. Mas olha só, quando a gente vê essa estética redefinida, reestabelecida, reimaginada, ali com as bandas de heavy metal, com toda essa contracultura e tudo mais, então, nós temos a própria ideia de caveira ressignificada, que ela passa a ser o mal, passa a ser uma coisa meio pop. Estou até aqui com a roupa do personagem justiceiro, né? Tal. Mas é pura pose, né? Como é dessas bandas também, então, né? O Ed, aquela coisa toda, tal. Por quê? Na tradição da arte sacra, a caveira, ela significa uma referência ao santo milagreiro. O que significa isso? Né? Porque alguns santos têm até, claro, tem o processo tal, canônico, né, que eram 4 milagres, passou a ser 2 agora, tem um para ser beato e tudo mais, tal. Ou seja, alguns registros são difíceis, inclusive. Agora existem santos que são milagreiros, né? Tem o Padre Pio, por exemplo, né? Tem até uma história engraçada do Padre Pio, né? Que ele fazia tanto milagre, né? Que ele começou a irritar o bispo, né? Aí o bispo falou: não, Padre Pio, por favor, assim, menos milagre e tal. O pessoal fica meio irritado com isso, é complicado. Ele diz a história que o Padre Pio um dia estava caminhando assim na rua e um pedreiro caiu do muro de arrimo, né? Aí o Padre Pio parou ele no ar, né? E foi andando, foi até o bispo. Bispo, olha, se eu não salvar ele vai morrer, eu posso salvá-lo? Ele falou: tá bom, padre, pode, vai lá. Aí ele foi lá e terminou o serviço, né? Ou seja, a caveira era uma referência ao santo que fazia muitos milagres, que eram milagres aos borbotões. Porém, como falei, essa referência foi recodificada e passou a ser parte da cultura neopagã. E isso se estabeleceu definitivamente, sobretudo aqui no Brasil, né, a partir da década de 90. Foi aí que começou essa coisa de não podemos comemorar Halloween, porque Halloween, ou das duas uma, ou é coisa de satanista, capeta, aquela coisa toda, ou é de americano, né?
que para muita gente é a mesma coisa. Então, exatamente, o grande Satã, como o pessoal do Irã chamava, tal. Agora, o fato é isso, assim, que o Halloween ele é uma festa completamente cristã. Vide o Dia de los Muertos do México, que essa perspectiva permaneceu completamente lá, não houve, né, pelo menos não de uma maneira muito forte, essas referências. Agora, qual que é a base da minha fala aqui hoje? Essas narrativas de horror, né, que nós vamos tratar aqui, de literatura e de cinema, sempre tiveram uma espécie de negação da construção civilizacional da sociedade cristã ocidental. Vamos ver como que isso se constituiu. Primeiro, vamos pensar nos clássicos da literatura e do cinema de horror. E eu quero que vocês pensem em duas coisas, que vêm de uma única, de um único pilar. O pilar é a palavra monstro. Monstro. Pense no monstro. Por que está todo mundo olhando para o Arnaldo? Não, olha para cá, olha para cá. Não tem nada a ver com isso não. Olha para cá. Monstro. Monstro divino e monstro de nossa própria criação. Temos aí um conflito. Guardem isso. Monstro divino e monstro de nossa própria criação. O sobrenatural no mundo antigo, ele fazia parte do cotidiano de alguma maneira. Ele era... Tá vendo, gente? Isso aqui é uma fera abissal que está nos atacando aqui. Opa. É isso, exatamente. Pô, acho que vou saltar. Pronto, acho que já estou tentando prender aqui. Mas assim, no mundo antigo, as questões místicas, elas faziam parte do cotidiano. Né? Você pensa, por exemplo, narrativas homéricas. Aparece ali o sobrenatural e todo mundo trata de uma maneira muito natural. Ninguém se assusta quando vê o sobrenatural. O ciclo arturiano, que aí já é uma tradição cristã, a mesma coisa. Aparece ali o sobrenatural e faz parte, né, da lógica daquela sociedade. Mas por que isso? Porque o sobrenatural, ele era uma ideia de que você tinha um mundo constituído, um mundo criado por Deus, né? E quando Deus queria ensinar alguma coisa para a humanidade, o que ele fazia? Ele criava um monstro, né? Obviamente do latim, né? que advém, né? Filologicamente, né? Falando, obviamente, da ideia de mostrar, monstro, mostrar. Ou seja, você tem as regras do mundo, que é a gravidade, que é o gelo é frio, o fogo é quente, então quando você quer mudar isso, você cria algo que subverte isso. Isso é um monstro. Só que é um monstro divino, que fazia parte da tradição homérica, da tradição bíblica, da tradição do ciclo arturiano, do rei Arthur, aquela coisa toda. Tá? Era uma entidade que subvertia a regra conhecida. Mas ela subvertia não para criar o estranho, não, mas para ensinar, para criar uma narrativa de ensinamento catequético. Tudo começou a mudar com o Don Quixote. Don Quixote mesmo, Don Quixote de La Mancha, né? Cervantes e tudo mais. Eu acho que a maioria que deve ter lido Don Quixote, pelo menos alguma versão e tudo mais, ouviu o filme, desenho e tal. Vocês se lembram que uma passagem ali, o Don Quixote ele enfrenta um vampiro. E esse vampiro, ele já tem um caráter não cotidiano. É algo que cria suspense, que cria surpresa e tudo mais. E por que isso? Eu recomendo que vocês leiam um livro do Milan Kundera, exatamente, o romancista Milan Kundera, que é um grande crítico também. Ele escreveu um livro chamado Arte do Romance, em que ele analisa como que a ideia do romance surgiu no Ocidente, como que ela se difundiu e tal. E ele mostra que o Don Quixote é o primeiro romance moderno. E como que ele mostra isso? Ele mostra pegando a narrativa e estabelecendo que o Don Quixote é o primeiro personagem da literatura que está sozinho. É o primeiro personagem sem Deus, é o primeiro personagem sem o divino. Como nós falamos, né? Gilgamesh, Homero, Rei Arthur, tudo o divino fazia parte do cotidiano. Com Don Quixote não mais. Ele está sozinho, ele vai enfrentar moinhos de vento pensando que são gigantes. Né? Já temos aí a própria condição humana, né, em suas dificuldades, né, presentes. A própria loucura está presente. O sobrenatural ele é inusitado.
né? E com o iluminismo, claro, isso multiplicou-se. Só que ao mesmo tempo, uma coisa curiosa é que com o iluminismo você teve duas vertentes se estabelecendo. Uma vertente, né, da negação do irracional e um aumento de relatos. Rousseau, por exemplo, acreditava piamente em vampiros e lobisomens, tem textos dele falando sobre isso, e relatos cada vez mais. Rousseau, ouvi aqui, a Thalys se surpreendeu. Rousseau? Meu amigo Rousseau, não esperava isso de você. Acreditava piamente em vampiros e lobisomens, está na correspondência dele. Ou seja, de um lado, a questão racional, a criação do conceito de ciência moderna, tudo mais, então, e do outro lado, relatos e mais relatos e mais relatos, enquanto testemunho mesmo, do sobrenatural. E mais, esses relatos inspiraram criações artísticas. E é aí que chega o ponto base da nossa fala, que é o seguinte: a ideia do horror se transformando em um gênero criativo. Inicialmente, é claro, um gênero literário e posteriormente um gênero audiovisual. E quando que isso começou? Eu coloco que a noite de nascimento do gênero de terror foi dia 15 de junho de 1816, quando em um castelo na Suíça, celebridades literárias se reuniram, eram pessoas famosas ali, tipo celebridade, era como se fosse um castelo de caras, sabe? Todo mundo famoso, eles se reuniam e tal, sexo, drogas e rock and roll, só que no caso ele era absinto, né? Alguma coisa assim. E quem eram eles? Lord Byron, o maior poeta da época considerado, John Polidor, que era também poeta, escritor e médico, seu médico particular e biógrafo também, Mary Goldwyn, que se tornaria muito conhecida depois como Mary Shelley, criadora de Frankenstein, que era a amante juvenil de outro poeta romântico célebre, que é o Percy Shelley, autor de grandes obras, inclusive o próprio conceito de Angústias e Mandias é dele, mas isso é outra história, vamos falar sobre isso agora. E o que aconteceu? Um dia eles estavam ali no castelo tal, que eles alugaram para essas férias, digamos assim, no continente, eram todos ingleses, né? Estavam na Suíça. E teve uma tempestade, eles não conseguiram sair, então eles ficaram presos, né? E aquela coisa, bebe aqui, bebe ali, tal, vamos fazer um joguinho, né? E o jogo era criar histórias de fantasmas. Isso foi inspirado pela leitura de Christabel. Christabel é um poema muito famoso do Coleridge, um escritor também romântico, e que dizia que os versos de Coleridge, desse poema, Christabel, que falava sobre a sedução de uma moça por uma vampira, eram versos amaldiçoados. E o Lord Byron sabia o poema de cor. Uma coisa curiosa, o Coleridge não terminou o poema, de escrever o poema, Christabel, porque ele ficou tão impactado com a própria criação que ele, não, isso aqui não está correto, não vou dar continuidade para isso. Ele abandonou a obra. Só que a obra circulava entre os jovens, né, em manuscrito, foi publicada depois também ilegalmente, enfim, a obra estava lá e o Lord Byron conhecia. E quando o Lord Byron leu Christabel, Percy Shelley teve um ataque, saiu correndo, se escondeu e foi encontrado horas depois, coberto de suor, e perguntado para ele o que ele tinha visto, o que ele tinha sentido. Ele falou que sentiu uma energia muito poderosa e viu olhos saindo dos mamilos de sua amante, Mary Goldwyn. Mamilos abrindo os olhos, né? Bom, hoje em dia dizem que mamilos são polêmicos, né? Talvez a origem seja isso, né? Vai dizer, polêmica, mamilos e tal. E eles fizeram uma aposta, que cada um deveria escrever uma história de horror. E todos escreveram? Todos começaram, só 2 terminaram. O Lord Byron começou uma história que depois ele não deu continuidade, que foi continuada pelo John Polidor, que chama-se O Vampiro, que foi a primeira história de vampiros, segundo o modelo clássico que nós conhecemos, foi essa. E, obviamente, Mary Shelley criou Frankenstein, que não por acaso é chamado de o Prometeu moderno. Por quê? Porque o Frankenstein, todo mundo se lembra da história, né? É um cadáver que ele é revivido de partes de pessoas diferentes via eletricidade. Ou seja, um elemento tecnológico que
que foi descoberto naquele momento, que serviu para criar o sobrenatural. Ou seja, criou o monstro de sua própria criação. Porque muitas pessoas não sabem, né, mas Frankenstein não é a criatura. Frankenstein é o médico, é o cientista que produz, né, a criatura. A criatura é exatamente a criatura, né, é chamada de a criatura durante todo o livro. E obviamente tem isso, ou seja, de um lado você tem o monstro que é fruto da revelação divina, e do outro lado você tem um monstro que é da própria criação humana, que o coloca em conflito contra o quê? Contra a própria civilização, contra a própria natureza, e vai colocar tudo isso em xeque. Frankenstein é isso. O Vampiro de John Polidori é isso, porque a história se passa na Grécia, ou seja, é uma narrativa nostálgica do mundo mais puro, digamos assim, do paganismo, né? Que eles estavam tentando incorporar aqui isso na Europa naquele momento, né? E, obviamente, essas obras geraram uma tradição, na verdade, no gênero, né? Inspiraram outras e tudo mais. A mais famosa, sem dúvida, é o próprio Frankenstein, de Bram Stoker. Não, desculpa, o Drácula de Bram Stoker. Frankenstein de Mary Shelley. E esse, claro, né, tem centenas de adaptações para desenho, para filme, enfim, tudo quanto é literatura e tudo mais, tal. Fora, obviamente, peças de teatro, inclusive o filme dos anos 30 que tornou o Drácula uma figura popular, né, da iconografia popular, é muito mais baseada na peça de teatro do que provavelmente no livro. Depois houve adaptações mais próximas do livro, mas aquela não tanto. E o que é o Drácula? Olha só, se o Vampiro de John Polidori é uma nostalgia do mundo grego clássico, se Frankenstein de Mary Shelley é o Prometeu moderno, ou seja, o mito de Prometeu que pegou o fogo dos deuses e entregou aos humanos, ou seja, fogo é tecnologia, o que é o Drácula? Drácula é uma narrativa que conta basicamente a história de um morto-vivo que é nobre, então, portanto, a aristocracia, o antigo regime, né, decadente, morto, depauperado, lutando contra o quê? Lutando contra a burguesia científica, representada por quem? Abraham Van Helsing, que não por acaso também é um médico. Ou seja, alguém que tem um conhecimento científico, mas ele não abandonou o conhecimento da antiga sabedoria e, portanto, sabe como enfrentá-la. E esse é o grande problema, porque muitos não conhecem essa antiga sabedoria e acabam se perdendo, né, quando tentam enfrentá-la. É muita base, por exemplo, das histórias do próprio Lovecraft, né, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E tem outras também, né, clássicas, o próprio Médico e o Monstro, né, que é a ideia do Robert Louis Stevenson, que é a própria ideia de você extinguir o mal que é próprio do ser humano, lembrando que o mal é a possibilidade do livre-arbítrio, então, portanto, do pecado, né? Ou seja, você tem direito a cometer pecados, porque se você não tem esse direito, você se torna um autômato, né? Uma figura sem alma. Ele quer fazer isso mediante a tecnologia, mediante a ciência, o que significa desumanizar a humanidade. E repare uma coisa, o Médico e o Monstro, de alguma maneira, é uma inspiração para a Laranja Mecânica do Burks. Porque o que é Laranja Mecânica? É a ideia de que a tecnologia, no caso a psicologia, né, iria fazer uma lavagem cerebral e tornar todas as pessoas boas, né, todas as pessoas respeitosas, dignas, tal. Mas o que é isso? É exatamente tirar a humanidade do indivíduo. Você se torna uma laranja mecânica, né? Você se torna uma máquina feita para funcionar perfeitamente. E claro, outros livros também, como por exemplo um que eu gosto muito, que é o Grande Deus Pan, do Arthur McCann, né, que é uma referência muito importante para autores famosos hoje, como Stephen King, por exemplo, né, Clive Barker, né, o próprio Lovecraft também, que é influenciado por ele, que ele fundamentalmente conta a história de um cientista que ele abre um portal para outra dimensão e traz o mundo, né, do desconhecido para o nosso mundo. O que de alguma maneira é o início do que é chamado de terror cósmico. O que é o terror cósmico? Que é inclusive a especialidade do Lovecraft, da H.P. Lovecraft. É um terror que não é feito por fantasma, não é feito por lobisomem, não é feito por vampiro, não é isso. São criaturas de outras dimensões
que são muitas vezes inomináveis, que são muitas vezes incompreensíveis, você não consegue sequer descrever, e por isso, né, elas são tão terríveis, desafiam até a nossa própria capacidade de descrição, até literária. O que isso nos leva a pensar, gente? Em resumo, que o mundo moderno, pensando em Drácula, pensando em Lovecraft, pensando em todos esses elementos aí, ele clama pelo oculto. O mundo moderno clama pelo oculto. Por quê? Porque ele foi despido do oculto. Todas as vezes que você aperta um botão, que você acende uma lâmpada, que você entra num carro, que você liga o celular, você está abraçando o mundo da tecnologia e se afastando do oculto. Só que nós clamamos pelo oculto. E, obviamente, o cinema é a arte moderna, né? A arte da modernidade, a arte da era da indústria por definição. E não é por acaso que o cinema que popularizou definitivamente a ideia do oculto, a ideia do mágico, né? Ao nível de ser pop, né? A gente andar com camisetas de personagens, disso, tudo mais. Destaca aqui uma coisa, o Georges Méliès, todo mundo conhece aquele filme dele, Viagem à Lua, né? Tem aquela imagem da Lua, né? E o foguete entrando no olho da Lua, assim e tal, que é uma adaptação de Jules Verne. Mas ele, antes desse filme, que é de 1902, em 1896, ele fez um filme chamado Mansão do Diabo. Por que será que o primeiro artista do cinema que percebeu a possibilidade de você explorar a narrativa no cinema, que até então era basicamente uma tecnologia de registro da realidade, ou de pequenos esquetes, né? Por que ele se preocupou em fazer o registro do macabro? Exatamente por esse fascínio que se tem pelo oculto, que a modernidade tem pelo oculto. E é claro, né, isso cria ao longo do tempo mitologias, né, ao longo de séculos de produção. Então por isso que nós temos hoje o lobisomem amaldiçoado, que até então ele era basicamente um membro da comunidade ali, que tinha uma pequena peculiaridade, que ele virava bicho, né? Mas depois do primeiro filme Lobisomem, Lon Chaney, ele é basicamente vítima de uma maldição. Nós temos o vampiro galã. Repare uma coisa, a primeira adaptação de Drácula é chamada de Nosferatu, que é uma palavra que é do Murnau, né? Cinema mudo e tal. Nosferatu significa ajuntador de pragas. E ele é uma criatura totalmente disforme, não tem nada de bonito, né? Não é um galã, tal, como a gente começou a ser vinculado hoje em dia. Hoje em dia, nós temos até alguns que brilham no escuro. Muito obrigado. Vocês sabem, né? Até viraram o Batman, né? Parece, evoluíram, né? Voltou para as raízes, exatamente. A própria múmia também, né? Que é um personagem que está meio esquecido ultimamente, né? Mas faz parte desse panteão dessas criaturas. E a múmia basicamente é o quê? É a criatura desgarrada, né? Fora do seu tempo e tal. De alguma maneira, o próprio Capitão América, de certa forma, meio inspirado nisso. Quem viu o filme da múmia dos anos 30, com o Boris Karloff, ele é fundamentalmente alguém que quer voltar à vida, ou seja, ele é um monstro em termos de revelação, mas ele se torna um monstro que luta contra a humanidade pelo que ele encontra no mundo corrente, certo? Mas o que acontece? Normalmente, a literatura e o cinema de horror, sobretudo, são considerados arte de segunda categoria, né? Raramente a gente pensa no filme de terror. Caiu. Pensa num filme de terror ou num livro de terror como grande literatura e tudo mais. Porém, obviamente, a quantidade gera a qualidade. Isso é uma coisa que nós aprendemos com a experiência. Então sempre há obras-primas sendo criadas aí. Embora a grande maioria realmente acabe resvalando ali para coisa mais vulgar, ou horror mais vulgar. Vou citar alguns aqui, que eu gosto particularmente. Inclusive, recentemente eu até fiz um vídeo, que está na internet, que eu nomeio ali os 10 melhores filmes de terror de todos os tempos, na ordem. Tá? O primeiro colocado aqui é O Exorcista de Friedkin. Todo mundo conhece O Exorcista, né? Conhece a cena da menina vomitando aquela coisa verde, a cena da escada, enfim,
girando a cabeça e tal. Só que tem um detalhe muito curioso que às vezes passa despercebido quando as pessoas veem esse filme. A primeira hora do filme é basicamente a história familiar, né, de uma mãe tendo dificuldades com uma filha adolescente, que cada vez está mais complicado, até que ela chega em certo momento que ela acha que ela está literalmente possuída pelo demônio. O que ela faz? Ela procura os médicos, enfim, todo o tratamento científico ali, e um dos médicos acaba indicando que ela procurasse um padre, né, procurasse a igreja e tudo mais. O primeiro padre que ela procura, que é o padre Carras, ele fala para ela: olha, eu acho que você está no século errado, você devia voltar para o século XVI, a igreja não faz mais exorcismo. Ou seja, nós temos aí ou então faz em casos muito raros. Nós sabemos que inclusive existe o Gabriel à Morte, né, o lendário, né, o exorcista moro ali do Vaticano e tal, mas a primeira coisa que ele faz, isso que eu chamo a atenção, é um chamado para o secular. O próprio padre Carras, que ele é formado em psicologia, ele é um psicólogo, ele atende ali na congregação, ele fala: olha, não se coloca mais a possessão como primeira opção. É a segunda, terceira, quarta, quinta e tal. Ele vai ver a menina, né, a Regan, e se impressiona com o que vê e se convence de que há algo diferente ali. Ou seja, aquela ideia de que temos que procurar uma questão mais radical se estabelece, né? Então aí nós temos essa dicotomia de secularidade com elemento mágico, certo? No Exorcista. Um segundo filme que eu quero destacar aqui é O Bebê de Rosemary, que é o terceiro colocado. Vou falar do segundo daqui a pouco, porque ele tem um fechamento interessante. Bebê de Rosemary, todo mundo sabe, né? É uma história muito peculiar, porque foi gravado no edifício Dakota, em que John Lennon morava e foi assassinado na porta. Então tem uma série de histórias ligadas a esse filme e tudo mais, né? O Roman Polanski, logo depois, ele teve que era o diretor, teve uma tragédia pessoal. Não citei o nome do diretor do Exorcista, que é o Friedkin, né? Que para mim é um gênio que é pouco reconhecido. Deveria ser bem mais. O Polanski, ele teve essa tragédia pessoal, que foi o assassinato da Sharon Tate, né, sua esposa e tudo mais, né, pelo Charles Manson, né, uma história terrível e tudo mais, que meio que marcou o final da era da inocência em Hollywood, né, e que basicamente conta a história de uma conspiração diabólica, né, porque as pessoas que moram no edifício ali estão conspirando para que nasça o anticristo, né. Novamente nós temos aí essa relação do secular, né, com esse mundo do mágico, né? E eu fecho aqui falando do terceiro filme, que é por acaso o segundo colocado na minha lista pessoal, que é O Iluminado. Todo mundo conhece também, né? Jack Nicholson correndo atrás da Shelley Duvall com o machado, né? Johnny! Chegou o Johnny, todo mundo se lembra e tal. Que é uma coisa interessante, porque nós temos ali uma correlação entre paranormalidade, quase num registro quase kardecista, uma coisa curiosa isso, praticamente kardecista, com o mundo mágico, né? Porque o Hotel Overlook, onde se passa a história, foi construído em cima de um cemitério indígena, né? Então nós temos aí a ideia do portal, dos fantasmas, aquela coisa toda, segundo até o modelo pagão também, né? Falado pelo Fruto Coulange, naquele livro que eu indiquei para vocês, Cidade Antiga, onde o principal culto, o culto aos mortos, né? E a grande preocupação é porque não se tem uma alma penada, né? Que você tem que ser lembrado. Se você não é lembrado, você está penado, você está com essa pena de vagar pela terra esquecido, né? Mas o diretor desse filme é o genial Stanley Kubrick, que é o meu diretor de cinema preferido. E ele fala uma frase, e com ela eu vou fechar a minha fala, que é a seguinte: ele comentando sobre Iluminado, ele deu uma entrevista dizendo que esse filme era um filme otimista. Então você achou muito estranho, como assim? É um filme otimista? Não, mas tem ali um pai perseguindo a esposa, quase matando o filho, né, coisas terríveis acontecendo, tal, cenas macabras e tal. Ele falou: não, é otimista sim. Por que é otimista, Sr. Kubrick? E ele respondeu o seguinte, abre aspas: toda história que tem um fantasma só pode ser otimista por um único motivo:
significa que nós teremos uma outra vida, nós teremos uma outra chance. Fecha aspas. E obrigado. Bom, estamos abertos a perguntas, insultos, se vocês quiserem. Olha quem está aqui, o homem, a lenda, o mito. Ótimo. Se quiser falar no microfone aqui, para todo mundo te ouvir. O Robert Howard é um caso muito peculiar, porque ele é praticamente o criador do Espada e Feitiçaria, né? Que é o criador, para quem não sabe, o criador de Conan, né? Mas não só Conan, Cool, né? Solomon Kane, né? Também, que é um peregrino, né? Um puritano dos Estados Unidos. Ele entra numa tradição que é diferente, que é a tradição do pulp. Porque o pulp, ele não tinha uma pretensão de criar, vamos dizer assim, alta literatura, né? De criar realmente uma narrativa sofisticada e tal. A ideia dele era contar uma história divertida tal, para os leitores e tal. Só que, de alguma maneira, ele acaba participando, digamos assim, do cenário, porque claramente o mundo que ele criou ali, que seria uma era esquecida da humanidade antes de Atlântida fundar, é pautado por isso, porque a única coisa que o Conan teme é exatamente magia. Ele não tem medo de nada, ele não tem medo de nenhuma criatura, ele não tem medo de ninguém, mas ele teme magia. E se Conan teme magia, é algo para se pensar, né? Alguma coisa? Zé Fábio, acho que quer falar alguma coisa, né? Trouxe? Opa, ótimo. Então, enquanto o Zé Fábio organiza ali, eu vou fechando aqui o Instagram, né, que estava fazendo a transmissão ao vivo. Espero que tenham apreciado essa fala. E tem o Robson Fraga está comentando aqui que acho que foi em cima de um. O Everton Baiano, o lendário Everton Baiano, fala que eu sou um monstro, né? Ótimo. E o Robson comenta que eu sou um criador de monstros. Acho que faz sentido. Acho que as duas coisas não se excluem. Muito obrigado, pessoal. Estamos aí, vou fechar aqui, gente, mas fico à disposição para responder questões e tudo mais. Obrigado quem esteve conosco. Valeu, gente.